Oi pessoal, eu estou aqui na frente do Hospital da Pensilvânia e eu vou contar um pouquinho da história desse lugar para vocês porque é muito interessante. Primeiro porque ele é o hospital mais antigo dos Estados Unidos. Sim, ele é o primeiro hospital que foi fundado nos Estados Unidos na época ainda antes da independência americana, ainda enquanto colônia da Inglaterra, no ano de 1751, né? Então, é um hospital do século XVIII, fundado aqui na Pensilvânia por Benjamin Franklin. E esse homem, ele foi um sujeito extremamente importante na história dos Estados Unidos, primeiro porque ele é um dos signatários da Carta de Independência Americana e também um dos responsáveis pela redação da Constituição Americana. E depois da independência, ele foi para a França, na época próximo da Revolução Francesa, e ele foi para lá representar os Estados Unidos como o primeiro embaixador dos Estados Unidos. Então ele foi o primeiro embaixador dos Estados Unidos, assumindo ali a embaixada dos Estados Unidos na França. E Benjamin Franklin, ele fundou várias instituições aqui na Filadélfia e na Pensilvânia, como o Corpo de Bombeiros da Pensilvânia, a biblioteca e aqui o Hospital da Pensilvânia. Então, em 1751, eles fundam um hospital, começou a funcionar numa casa, num prédio aqui próximo, e a construção desse hospital começou e foi finalizada em 1755. Esse prédio aqui, que é o prédio principal, e a ala leste e a ala oeste, uma de cada lado aqui do prédio principal, contendo as enfermarias com os pacientes enfermos, com a grande filosofia de tratar os pacientes pobres da época, de forma gratuita, o que para o cenário dos Estados Unidos hoje em dia é algo curioso, né, no sistema de saúde deles. E esse hospital passou por diversas épocas muito interessantes, foi muito importante em alguns aspectos específicos da medicina. Por exemplo, foi um dos pioneiros na questão de saúde mental, na época em que as doenças mentais eram extremamente pouco conhecidas e compreendidas pela medicina e os pacientes extremamente maltratados na época, né? E aqui eles foram pioneiros nesse sentido de um tratamento melhor dos pacientes com saúde mental. Também foi pioneiro na questão de maternidade, então aqui desde o começo foi implantada a maternidade e até hoje o serviço de ginecologia e obstetrícia daqui do hospital é extremamente reconhecido nos Estados Unidos como um todo. Diversos outros serviços, outras sub-áreas foram sendo implementadas, como a área de oncologia, de urologia, de radioterapia, de ortopedia. É um hospital geral hoje em dia, hoje ele tem mais de 500 leitos. Esse hospital aqui, ele foi já desde o começo, desde o século XVIII, uma instituição de ensino. Então aqui começaram a se formar médicos, né, no conceito que tinha naquela época. Alunos interessados vinham aqui para ver os primeiros médicos trabalhando e aprender com eles. Inclusive aqui, bem nesse prédio, bem aqui na abóbada, bem aqui nessa região aqui arredondada, ó, embaixo dali fica uma região que eu vou mostrar para vocês lá por dentro, que é um centro cirúrgico. Foi o primeiro anfiteatro para a realização de cirurgias também dos Estados Unidos, tá? E ali é muito interessante, hoje é aberto para a gente ir lá visitar. Eu vou mostrar para vocês como que eram realizadas as cirurgias naquela época, século XVIII, século XIX. E é um anfiteatro cirúrgico totalmente preservado, com uma arquibancada assim, em que os alunos ficavam assistindo a cirurgia sendo realizada ali ao centro. Então é muito interessante. E ali foram realizadas cirurgias importantes, cirurgias que se destacaram na época. E naquela época que ainda não tinha anestesia, monitorização, o paciente era sedado com éter. Então é bem dessa época que a gente está falando. Cirurgiões que faziam cirurgias desde catarata, cirurgia ortopédica, cirurgia de parto. Então o mesmo cirurgião fazia de tudo. Então assim,
Pessoal, eu estou aqui no hall de entrada do Hospital da Pensilvânia. Olha que coisa mais linda. Olha a primeira visão que os pacientes e os médicos tinham quando chegavam aqui no Hospital da Pensilvânia. É lindo, né? Essa dupla escadaria, os quadros. E bem aqui no centro, nessa parte importante e principal do hospital, era onde ficava o anfiteatro, onde eram feitas as cirurgias, o anfiteatro cirúrgico. Então, vem aqui comigo, nós vamos lá em cima para conhecer onde eram feitas as cirurgias. O primeiro anfiteatro cirúrgico dos Estados Unidos, o primeiro bloco cirúrgico, ou centro cirúrgico dos Estados Unidos. Vamos aqui para a gente ver. E depois de lá, nós vamos ver a biblioteca médica, que é a primeira e, na época, mais importante biblioteca de acervo médico dos Estados Unidos. Então, a gente vai subir aqui as escadas para ir até lá em cima. O centro cirúrgico, então, ficava alto, no andar mais alto, e diretamente embaixo do teto, do telhado, que é um telhado de vidro, para permitir a luminosidade natural do sol entrar, porque as cirurgias eram feitas com luz natural. Portanto, as cirurgias eram feitas de dia, entre 11 horas da manhã e 2 horas da tarde, que é esse horário que eu estou aqui agora, no anfiteatro. Aqui eu estou. Abrir essa porta. Olha só. Olha só. Aqui no centro eram feitas as cirurgias. Tem uma cirurgia clássica aqui que foi a remoção de um tumor de parótida, que é a glândula salivar, que pesava em torno de 3 quilos, um tumor grande. E esse tumor, esse órgão, está na biblioteca conservado, em formol, está lá em exposição. Então aqui eram feitas as cirurgias. Olha só, a gente vê aqui um candelabro e lá em cima o domo com uma entrada de vidro para a luz solar entrar. Aqui os alunos ficavam em volta assistindo. E ali em cima tem mais andares que alunos ficavam assistindo. Esse centro cirúrgico aqui tinha capacidade para 300 alunos. 300 alunos assistirem à cirurgia simultaneamente. Olha só, são bancos longos que cabem várias pessoas assistindo à cirurgia. Agora, imagine você, na época, a cirurgia sendo feita aqui no centro. Luz solar, cirurgião sem luvas, paciente aqui com éter, inalando o éter para ficar sem consciência, mexendo. Imagina aqui o sangue escorrendo, cirurgião sem luvas, com a roupa normal, que ele acabou de chegar da rua. Na rua não tinha asfalto, as botas sujas de barro. Aqui em volta, repleto de alunos. Vários alunos, até 300 alunos conversando. Todos olhando aqui, todos se debruçando assim no parapeito, conversando. Saliva saindo da boca de todos eles aqui em cima. Imagina
Imagina isso, imagina como a medicina já não evoluiu para chegar no patamar que a gente está hoje e como que isso já foi feito em um outro momento. É surreal, né? Estou aqui na parte mais alta do púlpito, aqui do centro cirúrgico. Olha isso. A linda vista da cidade da Filadélfia. Esse hospital, então, ele é história pura, né? Muitos alunos se formaram aqui. Eu vou mostrar para vocês um mural que tem com o nome de todos os médicos residentes que passaram por aqui, desde os anos 1760, mais ou menos. Pessoal, olha que legal, esse corredor, eles colocam uma plaquinha com o nome de cada médico residente que se formou aqui no hospital, com todas as datas, os anos de formatura. Então, olha, ali a gente tem 2024, 2020, 2019, aí ali na frente tem mais, 2012, aqui ó, 1996, 1990, aqui já tem um nome conhecido entre nós urologistas, aqui ó, 1990, cadê? Aqui ó, Anthony D'Amico. Todo mundo que é urologista conhece esse nome por causa da classificação de risco de câncer de próstata de D'Amico. Ele se formou aqui. E aí aqui a gente continua, ó, 1985, 1980, 1971, 1960, 1947, 1924, 1910, 1892, 1845, 1808 e ali primeiro, ó, 1773. Primeiro residente aqui do hospital. Muito legal, né? Pessoas famosas passaram por aqui. Na época, no começo, apenas homens, então as mulheres não tinham acesso ao estudo médico, à formação médica. E isso veio começar mais ou menos 100 anos depois da inauguração do hospital, por volta ali de 1869, foi quando as primeiras alunas mulheres iniciaram os estudos aqui no hospital, sendo que naquela época elas ainda sofriam muito preconceito, muitos insultos, alunos homens atiravam lama, às vezes até pedra nas alunas mulheres, por serem mulheres ali, né, naquele momento, pioneiras nesse sentido ali do estudo médico. E depois isso, claro, foi mudando e hoje continua sendo um centro de ensino com várias residências médicas. É um dos hospitais que integram a rede de hospitais da Universidade da Pensilvânia, né? Então, eu estou passando por vários hospitais da universidade atualmente para conhecer os serviços e daí pelo menos 4 ou 5 hospitais eu já conheci, são então uma rede de hospitais da universidade aqui na cidade. A maioria deles fica localizado um pouquinho mais adiante, mais distante daqui, no bairro universitário, que é onde ficam todos os edifícios assim da Universidade da Pensilvânia. E ali é incrível, assim, eu vou mostrar para vocês lá depois em outro vídeo um pouquinho sobre o Hospital Novo, o Hospital Pediátrico, o Centro de Pesquisa, assim, é de outro mundo. Mas esse hospital, então, ele fica mais próximo do centro de Filadélfia, porque exatamente ele, por ser mais antigo, né? E hoje ele está rodeado de edifícios residenciais, mas que na época nem existiam. Isso daqui ficava retirado da cidade da Filadélfia,
E para chegar aqui nem as ruas eram pavimentadas ainda. Então, depois, claro, a cidade cresceu em volta do hospital, né? Assim como aconteceu com a penitenciária da Filadélfia também, que é um outro passeio bem legal, assim. Lá tem a cela do Al Capone e é um prédio hoje histórico e aberto para visitação, que é a penitenciária da Filadélfia. Mas isso é tema para outro vídeo. Vamos lá dentro que eu vou mostrar para vocês o anfiteatro cirúrgico e a biblioteca médica do hospital, que também é a primeira biblioteca de livros médicos dos Estados Unidos, e é assim uma sala maravilhosa, é uma coisa assim de arrepiar. Então vem comigo que eu vou mostrar agora lá dentro para vocês. Bora lá. Pessoal, olha onde que eu tô. Olha esse lugar, eu tô na biblioteca de livros médicos da Universidade da Pensilvânia, a primeira biblioteca médica dos Estados Unidos. Um lugar assim de arrepiar. Dá para sentir o cheiro dos livros, da madeira desse lugar, a tábua rangendo aos nossos pés. A quantidade de livros que tem aqui, quando a gente vai olhando essas vitrines e vai lendo os livros, livros de pediatria, livros de saúde mental, livros de doenças infecciosas. Assim, é de arrepiar, dá vontade de folhear os livros. Pena que esses vidros ficam trancados para preservação desse material, desse acervo, que é assim, é de arrepiar, é de cair o queixo, porque são livros do século XVIII, do século XIX, sobre a medicina, com conhecimento que da época é completamente diferente do que a gente tem hoje. Então é tão interessante ler livro médico antigo. Agora, olha a beleza e a riqueza desse lugar. Assim, como médico, eu acho que isso então fica mais impressionante, fica mais a importância, sabe? O reconhecimento e a gratidão por ser médico, por poder fazer parte disso, por poder ter um pouco de conhecimento herdado das pessoas que antecederam a mim no passado, que antecederam a nossas atuais gerações de médicos, a esse conhecimento que aos poucos foi sendo redigido, foi sendo transmitido. Daí a importância do ensino, da pesquisa. De novo traz o prazer que eu tenho em fazer parte do ensino, de poder contribuir com a formação de jovens médicos, de poder repassar esse legado que ano após ano, geração após geração, contribui para a evolução da medicina, da nossa espécie humana, do nosso planeta. Isso daqui é um tumor que foi removido da bochecha e do pescoço de um homem de 50 anos em 1805. 1805 era um tumor misto de glândula parótida, que é glândula salivar. Esse tumor foi removido aqui, ó, do rosto dele, pesava 5 quilos o tumor, e essa cirurgia foi feita no anfiteatro, que eu acabei de mostrar para vocês, na presença de 80 estudantes, de 80 alunos. Naquela época em que ser um aluno de medicina as vagas, as oportunidades eram tão escassas que essas poucas pessoas eram extremamente sortudas, e o mérito de ter uma daquelas cadeiras era enorme, né? Inicialmente apenas para homens, as mulheres vieram só um tempo depois, né? E essas pessoas assim eram as mentes brilhantes da época. Esse cirurgião aqui, que realizou essa cirurgia, chamava Philip Physick. Ele é considerado o patrono da cirurgia americana. Legal, né? Hoje, com o mundo todo interligado, conhecimento, tanto médico quanto não médico, extremamente rápido, extremamente interligado no mundo inteiro, mas outrora não era assim. Outrora,
As pessoas se reuniam aqui para discutir, para ler, para fazer cirurgia aqui do lado, os pacientes internados, aqui nas alas leste e oeste, vários pacientes internados. É mágico, né?